Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. Sejam bem-vindos a mais um estudo por aqui. E desta vez, continuando uma leitura de uma obra bastante importante que iniciamos, que é o livro Sacred Monsters, obra do rabino Dr. Natan Slivkin Shlita. Sacred Monsters, Mysterious and Mythical Creatures of Scripture, Talmud and Midrash. Criaturas misteriosas e míticas das escrituras Talmud e do Midrash. Nós demos os primeiros passos em nossas reflexões anteriores. Hoje leremos o parágrafo final da introdução e iniciaremos o primeiro capítulo do Sacred Monsters. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer a cada um dos novos inscritos aqui no nosso espaço. Graças a vocês, o nosso canal agora passou de 1000 inscritos, isso era até inesperado. O nosso Beit Midrash sempre foi bastante reservado, a bem da verdade. Nossos colegas de anos nos acompanhando sabem bem disso. Nós não somos exatamente o que se poderia descrever como populistas, ou seja, nós não mudamos ou modulamos o discurso para agradar o público e assim aumentar a quantidade de pessoas que vêm. O interesse não é esse, não abrir compromisso em relação ao discurso. E isso nos tem feito bem, tem mantido a identidade do Beit Midrash, que tem por princípio que a realidade é o barômetro da verdade. E, não obstante a isso, o número de pessoas interessadas em estudar com esse olhar a Torá e a tradição tem aumentado. Muito bem-vindo e muito bem-vinda a cada um dos novos participantes. Leva um tempo para se acostumar e compreender a abordagem, não se preocupe com isso. E também eu quero agradecer a nossos Havrutot, através dos quais este e outros conteúdos são produzidos aqui no Beit Midrash. Aos nossos Havrutot de alguns anos já, aos quais nós agradecemos pela nossa própria existência enquanto grupo de estudo, mas também aos novos participantes que já então também se tornaram Havrutot, ajudando a levar adiante o nosso Beit Midrash. Toda rabá, tzidikul lemitzvah, lekol echad. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso espaço, você é convidado a fazê-lo. Mas antes mesmo de iniciarmos, quero já pedir a você que deixe o seu like no vídeo que você está assistindo, porque isso favorece o algoritmo para que outras pessoas com o mesmo interesse e que talvez seriam beneficiadas de alguma maneira com as reflexões aqui no Beit Midrash, possam encontrá-lo nesse vasto mar que é o YouTube. Beseder? Muito bem. Então, iniciando a nossa jornada de hoje, Reaching Conclusions, o último parágrafo aqui da introdução do Sacred Monsters, parágrafo chamado Confronting Monsters. Então, Reaching Conclusions é o trecho onde o rabino Natan Slivkin nos diz o seguinte: às vezes, a resposta para nossas 4 perguntas são desconhecidas, não são claras ou entram em conflito uma com a outra. Há forte evidência de testemunho ocular para serpentes marinhas. Apesar dos hoaxes inevitáveis, das notícias falsas, dos depoimentos falsos inevitáveis, é difícil explicar todo o tempo todas as informações, testemunhos, para confirmarmos ou dizermos que não ocorreram ou que não existem. Eles dependem de quão
definidos, detalhados eles são, e também sobre o viés psicológico envolvido nisso tudo. Não podemos, de uma maneira satisfatória, confirmar todos os testemunhos para garantir que são falsos. Mas, por outro lado, não é totalmente surpresa que não exista evidência física alguma de que tais coisas existem, sendo este o caso. Nestas situações, não é fácil tirar uma conclusão definitiva. Pode haver alguma criatura desconhecida para a ciência moderna que seja responsável pelos testemunhos oculares? Mas em outros casos, estes 4 questionamentos, de uma maneira ampla, podemos assim colocar, respondem e nos permitem chegar a uma conclusão. Um exemplo é o grifo, uma criatura com o corpo de um leão, cabeça e asas de uma águia. É conhecida das lendas e não de testemunhos oculares. E é biologicamente improvável, mesmo se fosse para existir. E a ausência de qualquer evidência física torna ela ainda mais difícil de explicar. Assim, a conclusão mais razoável é que isso não existe. Às vezes é citado que a falta de evidência de alguma coisa não é a mesma coisa de que seria prova da sua inexistência. De acordo com essa visão, nunca poderíamos provar algo negativamente. Isto é, provar que alguma coisa não existe. Como no caso de criaturas mencionadas em fontes da Torá. Tudo o que poderíamos dizer é que zoólogos contemporâneos não descobriram esta criatura ou a desconhecem. Mas essa posição é altamente problemática. Enquanto que seria tecnicamente verdade que não se poderia, de maneira categórica, provar a inexistência de algo, existe, não obstante, muitos casos onde nós temos confiança de que certas coisas não existem. Vamos considerar, por exemplo, vampiros, no sentido que as pessoas costumam pensar, né? Homens que viram morcegos. Nós não podemos conclusivamente provar que eles não existem. E, de fato, houve muitos casos e pessoas ao longo da história que firmemente acreditavam nisso. Mas temos certeza de que eles não existem. E por aplicar as linhas de análise que discutimos antes, nós entendemos por quê. Primeiro, não existe nenhum testemunho em primeira mão convincente sobre vampiros. Em segundo lugar, todo o nosso conhecimento do mundo nos diz que é fisicamente impossível uma pessoa virar um morcego. Em terceiro, temos uma boa razão para crer que a lenda dos vampiros é baseada em determinados fatos que foram posteriormente distorcidos, tal qual a existência de vampiros, morcegos, animais que bebem sangue, e a existência de pessoas com hábitos bizarros que permitiram a associação de uma coisa com a outra. Em quarto lugar, se vampiros existissem, nós teríamos evidências sobre eles. Colocando essas 4 razões juntas, elas nos dizem que é altamente mais provável que a lenda dos vampiros tenha sido baseada em informação equivocada do que num fenômeno real. Assim, mesmo quando nós não podemos provar que vampiros não existem, nós mesmo assim acreditamos que eles não existem mesmo.
Similarmente, nós podemos firmemente declarar que fadas, duendes e dragões que cospem fogo não existem, mesmo que não podemos provar sua inexistência. Eles são biologicamente improváveis. Há uma boa razão para pensar que as narrativas sobre eles todas são baseadas em erros ou histórias exageradas, e se algo como aquilo existiu, por que não tem nenhuma evidência disso descoberta até então? Portanto, em muitos casos, não é razoável aplicar este princípio da falta de evidências e comprovações e entender que isso não é equivalente a uma ideia de se provar a inexistência. Nós podemos com confiança declarar que certas criaturas simplesmente não existem. Esse é o último parágrafo da introdução. E, claro, ele segue aqui um raciocínio muito simples, né? E aquela coisa da provar inexistência, ele é também utilizado em relação a tudo, né? Quando a pessoa quer falar de mágica, seres fantásticos, deuses, espíritos, e você, em contrapartida, baseado no que a gente sabe de como o mundo real funciona, você responde não acreditar nessas coisas, e você eventualmente diz que, olha, eu não acredito nisso porque não tem evidência disso. A pessoa então às vezes responde, mas não tem evidência de que não exista também. O que é um argumento muito ruim, né? Porque não é necessário ter prova de inexistência de alguma coisa. Só é necessário ter prova de existência. Entende o que eu quero dizer? Você não precisa provar que uma coisa não existe. Ela já não existe. Então, é isso aí. O que você teria que provar é que existe. É como uma pessoa provar que espíritos não existem. Isso não é necessário, porque a existência não foi comprovada. Então é perda de tempo você tentar provar a inexistência de algo sobre o que nunca foi comprovada a existência. E isso não se aplica, é bom deixar claro, a conceitos, a ideias, a visões de mundo, a princípios filosóficos, os quais nós discutimos, e nós não estamos com isso discutindo um objeto, mas uma concepção a respeito de alguma coisa, né? E quando a gente fala de entidades, seres fantásticos, animais fantásticos, né? Aliás, o filme é bom. Nós não estamos necessariamente falando da mesma coisa que princípios filosóficos. E me parece haver uma confusão quando muita gente discute sobre isso, né? Então, quando você fala, por exemplo, da ideia de Deus enquanto uma entidade, você não está mais discutindo um princípio filosófico. Você está agora discutindo uma entidade, né? Um ser, um animal mágico, poderoso, um gênio da lâmpada, um espírito, entende? E quando você entra nessa aí você tem que entrar em tudo que tem que ver com o mundo empírico, o mundo feito de partículas, o mundo feito das vibrações e de tudo isso. E você tem que explicar como que essa coisa que você está falando, seja o espírito, o Deus, o fantasma, o orixá, o que você quiser, como que isso aí encaixa nisso aqui, né, no real. Porque isso aí permite investigar se é isso mesmo ou se não é. Entende? Aí a gente está, digamos assim, falando a mesma língua, falando da mesma coisa. Agora, se você usa o conceito de divindade como um princípio, um olhar sobre o mundo, como um princípio em relação a uma ideia filosófica sua, aí não. Aí porque você não está mais falando de uma entidade. Não entra mais na discussão do existe, não existe, entendeu? Porque existe, não existe, no caso isso aí só quer dizer
dá para detectar ou não dá, né? Temos evidência ou não temos. E isso aí tem que ver com alguma coisa empírica, né? É como físicos discutindo as suas ciências de partículas, né? Quer dizer, não basta ficar só na questão da teoria. Você precisa fazer um experimento e demonstrar que aquilo é aquilo mesmo. E uma vez que você faz isso, você é laureado, você é homenageado, porque você demonstrou que aquilo que você pensou e aquilo que você teorizou corresponde ao mundo compartilhado por todos nós. Isso é bonito, isso é aconselhável. O mesmo deveria ser feito em relação a qualquer coisa para o que você deseja demonstrar ou deseja que seja tratado dessa forma aí, de uma forma empírica, né, real, empírica. Agora, existem coisas que são igualmente importantes e que não estão no universo empírico, entende? Existem conceitos importantes, ideias importantes, valores importantes que nós podemos discutir e que não estão no campo das partículas. E não obstante a isso, são importantes. Entende o que eu quero dizer? Então, tudo é uma questão de como você aborda as coisas e você não confundi-las. Entende? Eu acho que muita gente tropeça nisso quando discute esses assuntos todos e é por isso que às vezes não se compreendem, penso eu. Bom, tá na hora de começar o livro, né? Então, capítulo 1 do Sacred Monsters. Capítulo 1 tem o título Unicorns of Different Colors. Unicórnios de cores diferentes. E ele começa assim. A lenda do unicórnio, ela tem muitos milhares de anos. A mais antiga história de unicórnio é da China. E ela nos fala de Qin Lin. Perdão aí a pronúncia do chinês, né? Qin Lin como uma criatura multicolorida que possui o corpo de um cervo e os cascos de um cavalo, a cauda de uma raposa e um chifre de uns 2 pés de comprimento no meio da cabeça. E agora eu quero pausar porque eu assisti recentemente o filme A Lenda dos 10 Anéis. Aliás, filme recomendadíssimo. E, se não me engano, essa criatura foi retratada no filme. Porque o filme é sobre lendas chinesas. Lindíssimo. Se for o que eu estou pensando que vi lá, lindíssima criatura. Coisa maravilhosa. Aliás, tudo da cultura chinesa, diga-se de passagem, né? Enfim, se for o que eu estou pensando também, posso estar enganado. Mas eu penso ter visto essa criatura no filme. Quer dizer, a representação dela. Lendas da Arábia, Índia e Pérsia nos falam de um unicórnio gigantesco e feroz chamado Karkadan. Nome imponente, não é? Karkadan. Que se diz ter sido capaz de carregar um elefante no chifre. Na Europa, o unicórnio era descrito comumente como sendo ou parecido com um bode ou com um cavalo. Então tem uma versão de bode, né? Veja só. Existem numerosas diferenças entre os unicórnios, diferenças em potencial. Isso quer dizer, animais de um único chifre, mencionados na literatura da Torá, né? Eu preciso lembrar isso, né? Unicórnio, cornos, chifre, né? De um chifre, unicórnios. Só para mencionar essa questão, né? Porque está no nome do bicho, né? Um bode de um único chifre foi descrito nas profecias de Daniel. Então ele cita Daniel 8:5
E, enquanto eu estava ponderando, eis, Iné, um bode veio do oeste, pela face de toda a terra, sem tocar o chão, um bode voador. Né? E o bode tinha um chifre protuberante no meio dos olhos, um unicórnio bode. Né? Mas esta criatura é claramente simbólica, e como explicitamente mencionado quando o Gavriel, né, a personagem da visão do Daniel, explica o significado. Então ele fala assim, o bode é o rei da Grécia e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Então pronto, aqui ninguém poderia ler o texto e falar, olha, a Bíblia fala de animais fantásticos, usando esse texto, percebe? A menos que eles foram um tantinho ignorantezinho e não prestar atenção naquilo que lê. Mas um outro unicórnio potencial é descrito como se fosse um animal real. Esta é uma criatura conhecida em hebraico como Re'em, mencionada em Bamidbar 23, 22. Elohim os trouxe do Egito, e ele os trouxe como toafós de um re'en, os termos hebraicos deixados em hebraico de propósito aqui. A frase, e eles trouxe como toafot de um re'en, tem sido traduzida de várias maneiras diferentes, tais como: e ele foi como alta expressão de força, ou como montanhas poderosas. Mas muitos explicam que Re'em aqui se refere a um animal. A tradução que nos interessa, em particular, é a que é oferecida na Septuaginta, a tradução grega da Torá, atribuída aos 70 sábios por ordem de Ptolomeu Filadelfos, 283, 247, antes da Era Comum. Apesar de que se deve notar que a versão em nossa posse não é necessariamente idêntica ao original. A Septuaginta traduz toafot de um re'em como a glória de um monoqueros. O termo grego keros significa chifre. Mono significa um. Então, monoqueros é um animal com um chifre só. A frase toafot de um re'en, portanto, é traduzida glória de um unicórnio. O comentarista bíblico francês, Rabino David Kimchi, popularmente conhecido como Radak, 1157-1236, e outros adotaram a tradução da Septuaginta e explicaram que re'en significava ou dizia respeito a um animal de um chifre só. Por causa da Septuaginta, então, a Bíblia King James e muitas edições similares traduziram re'em como unicórnio em cada uma das 9 ocasiões em que o termo aparece nas Escrituras. E isto se tornou uma fonte principal para espalhar a lenda do unicórnio. O Rav Saadia Gaon também parece ter seguido essa visão, traduzindo re'em neste verso como Karkadan, o que é o nome de um unicórnio na lenda árabe. Mas que animal poderia ser este?
o Monoqueros. Avraham ben Hanania Yagel, 1553-1623, foi um cabalista italiano, filósofo, que escreveu um tratado sobre história natural que incluía uma longa discussão sobre unicórnios. Nela, ele incluiu uma história de um unicórnio re'em que tinha sido trazido para a Europa. O livro é Beit Ya'ar a-Levanon, quarto livro, capítulo 45. Em nossos dias, um re'em foi trazido para a terra de Portugal, das ilhas na Índia. Tendo sido capturado, navegantes posteriormente apresentaram uma imagem dele. É algo grande como um elefante, armado com escamas em todo o seu couro e com um chifre grosso e visível no nariz, com o qual luta e guerreia com elefantes e outros animais. A criatura que ele estava falando era um rinoceronte. Foi dado ao rei Manuel de Portugal por Afonso de Albuquerque, governador da Índia Portuguesa. Esta foi a primeira vez que um rinoceronte foi trazido à Europa desde os tempos romanos e criou uma grande sensação. E não foi apenas Avraham Yagel que pensou que o re'em era o rinoceronte. Outros já haviam sugerido que o rinoceronte era o Monoqueros, identificado pela Septuaginta com o re'em. Esta é a tradução usada em alguns lugares pela Vulgata Latina, uma tradução do século V da Bíblia para o latim por Jerônimo, Eusébios, Sofrônios e Hierônimos, em meados de 340, 420 da Era Comum. Enquanto muitos cristãos, até hoje, declaram que a Bíblia latina deveria ser traduzida da Septuaginta, Jerônimo achava que ele deveria retornar à fonte original hebraica. Os escritores da Septuaginta teriam certa familiaridade com o rinoceronte. Ptolomeu trouxe um e colocou em exposição em um dos seus festivais. É muito interessante que parece que é o rinoceronte que está por trás da lenda europeia do unicórnio. Esta lenda começa em 416 antes da Era Comum, com o médico grego Stésias retornando do seu serviço ao rei persa Dário II, e o qual escreveu um registro das maravilhas que ele tinha visto em suas viagens. Ali na Índia existem certos animais selvagens que são grandes como cavalos, mas maiores. Seus corpos são brancos, suas cabeças é de um vermelho escuro, seus olhos azul escuro. E eles têm um chifre no meio da cabeça, com cerca de 8 centímetros de comprimento. O pó cobre o seu chifre e é administrado inclusive em poções como proteção contra drogas pesadas. Stésias, mencionando esse animal selvagem, levou as pessoas a visualizarem o unicórnio que ele descreve como se fosse um grande cavalo.
Aristóteles, aparentemente influenciado pela descrição deste animal, considerou Estésias como descrevendo um animal parecido com um cavalo com cascos. Plínio, o ancião, um oficial romano cujos livros em história natural se tornaram padronizados e referenciais por muitos séculos, adaptou a narrativa de Estésias da seguinte forma: um animal feroz é o monoceroten, o unicórnio. Um excessivamente selvagem que tem uma grande ponta na cabeça, pés como de elefantes, uma cauda como a cauda de um javali, e o restante do seu corpo seria como o corpo de um cavalo. E ele faz um barulho profundo, e ele tem um chifre preto, 2 cúbitos de comprimento que se projeta do meio da cabeça. Este animal, eles dizem, não pode ser capturado vivo. Mas nós temos a tendência de esquecer os nomes que são comuns aos animais e muitas vezes aplicados a espécies exóticas. O hipopótamo foi, durante a antiguidade, conhecido como cavalo do rio. E o peixe-boi, conhecido como vaca d'água. Não existem membros da família dos cavalos na Índia, onde Estésias viu o seu animal selvagem. Em vez disso, era um animal que tinha características similares com os que ele conhecia. E toda essa semelhança se encaixava nos rinocerontes da Índia, que eram animais quadrúpedes, de cores leves, com rostos compridos e orelhas distintas. As descrições de Plínio incorporam ainda mais características dos rinocerontes, como pés como se fossem de elefante, cauda como se fossem de javalis e o chifre comprido no meio. De fato, quando o explorador Marco Polo viu o rinoceronte, descreveu como um unicórnio. No país de muitos elefantes selvagens e unicórnios, que são um pouco menores que os elefantes. Eles se assemelham no seu couro com o búfalo, e os seus pés são parecidos com os dos elefantes. No meio da testa eles têm um único chifre, mas com esta arma eles não só atacam aqueles que os enfurecem, mas também fazem isso com a sua língua, que é comprida e tem espinhos, e também com os seus joelhos e seus pés. O modo de ataque deles é pisar sobre a pessoa, e eles então a rasgam com a sua língua. A cabeça deles é como a cabeça de um javali, e eles mantêm ela baixa, próxima do chão. E eles gostam muito de poças de lama e têm hábitos imundos. E eles não são aquele tipo de animal que se permitem ser capturados por donzelas, como nosso povo supõe. Eles são bem diferentes de como nós os imaginamos. Poderiam os rinocerontes terem sido os monoqueros da Septuaginta? Se os escritores da Septuaginta estivessem se referindo ao rinoceronte, então é muito provável que o reem é a descrição de um animal com um chifre só e de renomado poder físico, o qual teria sido mencionado na Septuaginta como sendo o próprio rinoceronte. Isso também pode ser verdade em relação ao Carcadano falado pelo Rav Saadia Gaon. Mas postulando que o rinoceronte seria o reem das Escrituras, envolve algumas dificuldades. O reem é extensivamente utilizado nas Escrituras
para transmitir uma imagem metafórica e deve, portanto, ter algum tipo de familiaridade ou impressão com a criatura, enquanto que o rinoceronte não é encontrado em lugar algum nas terras bíblicas. Em segundo lugar, o rinoceronte não é um animal kasher. Ele não possui casco fendido e nem rumina. E o re'en, por outro lado, foi descrito numa profecia como sendo usado como uma oferta e, portanto, aparentemente, seria um animal kasher. E aí, nesse momento, ele cita Ishayahu 34, versos 6 e 7, tradução popular. Há uma espada pertencente ao Hashem. Ela está cheia de sangue, cheia de gordura, cheia de sangue de cordeiros e bodes, cheia da gordura dos rins de carneiros. Pois Hashem tem uma oferta em Botzrá, uma grande matança na terra de Edom. Os reemim cairão com eles, e os novilhos com os fortes, com os adultos. Sua terra ficará inebriada de sangue, e pó ficará oleoso com a gordura. Além do mais, a razão pela qual o rinoceronte foi sugerido para começo de conversa como sendo re'en é que ele possui um chifre só. Mas outros pontos de que o re'en seria um animal que não tem um chifre só serão vistos a seguir. O re'en revelado. Apesar de a Septuaginta definir o re'em como um animal com um único chifre, a Escritura mesma indica que ele possuía mais de um chifre. Citando Devarim 33:17, seu boi primogênito, a kavod é dele. Seus chifres são como os do re'em, com eles chifrará os povos, todos eles até os confins da terra. Essas são as miríades de Efraim, esses são os milhares de Menashe. O verso fala dos chifres do re'em no plural. Radak, não obstante, mantém que re'em possui apenas um chifre e assegura que este verso deve ser lido de uma forma um tanto como uma variação, como se ele declarasse re'emim no plural. Similarmente, a Bíblia King James lê: seus chifres são como chifres de unicórnios, no plural. E isto não é uma explicação direta. O rabino Eliyahu Ashkenazi, em resposta ao comentário do Radak, concluiu, em vez disso, que este verso declara que re'en de fato possuiria mais de um chifre. De acordo com isso, o re'en seria, portanto, um animal de 2 chifres, em vez de um unicórnio. Mas que animal seria esse? Algumas dicas posteriores podem ser encontradas em outros lugares aonde as escrituras mencionam re'em. Mas um exemplo vem de Tehillim 92:11. Tu, porém, me deste a força de um re'em. Tu me ungiste com óleo de oliva fresco. Meus olhos contemplaram com prazer a ruína dos meus inimigos. Meus ouvidos se deliciaram com a queda dos meus adversários. Atenção para o fato de que a primeira frase, tu, porém, me deste a força de um re'en, literalmente está dizendo, você elevou o meu keren, o meu chifre, como o do re'en. Então, a descrição aqui da força, da kavod, do orgulho de se levantar, no sentido de ser isto alusão do chifre do re'en, indica que os chifres do re'en não eram só chifres magnificentes, mas também apontavam para cima. E de fato, alguns relatam que o nome re'en é a derivação da palavra ran, que em hebraico significa alto.
Então nós temos um texto que demonstra isso, com mais dicas da natureza do Re'en, no livro do Iov, Iov 39, versos 9 ao 12. Poderia um Ra'im estar disposto a servir você? Ele ficaria perto do seu estábulo? Você amarraria uma corda no pescoço deles e o faria arar a terra para você? Você confiaria que sua grande força é suficiente para deixá-lo fazer seu trabalho pesado, ou confiaria nele para trazer para casa sua semente e juntar o grão em sua eira? Apesar da palavra usada ali ser Ra'im, os comentários declaram que esse é um termo homônimo a Re'em e é apresentado como um animal de grande força e que não pode ser pressionado a serviço do ser humano. Nós, portanto, estamos procurando um animal poderoso, de natureza selvagem, magnificente, com chifres apontando para cima. Existem 2 candidatos propostos. Alguns sugeriram que o Re'en é o auroque, Bos primigenius. Esses animais, que foram extintos em 1627, foram os ancestrais do gado moderno. Eles eram bem maiores que o gado moderno e muito mais agressivos, com chifres que apontavam para cima. Eles eram aqueles que foram registrados em afrescos assírios com o nome de Rimu. Auroques certamente estariam qualificados para receber a descrição das escrituras de Re'en como uma criatura de poder lendário e selvageria. Além do mais, o registro do Sefer Iov declara que o Re'en é selvagem demais para ser usado na agricultura. Isto pode indicar que o Re'en era, pelo menos superficialmente, semelhante a um boi. Os auroques, então, teriam se encaixado na descrição. Em adição, é sugerido que, desde que eles eram geralmente descritos como ancestrais nas imagens grafadas a seu respeito, as pessoas foram levadas a crer que possuíam apenas um chifre por causa da gravura lateral. Entretanto, o Midrash nos dá uma descrição adicional do Re'en que não estaria de acordo com o auroque. Sifrei Vezot Abraha, capítulo 12, diz: seu boi primogênito, sua grandeza e seus chifres como chifres de Re'en. Comentando a respeito do verso, o boi é de grande força, mas seus chifres não são belos. Os chifres do Re'en são belos, mas não são fortes. Ele então deu a Yehoshua a força de um boi e os chifres de um Re'en. Os auroques eram extremamente fortes. E, portanto, parece que este Midrash estaria interpretando as Escrituras como se referindo a um animal diferente. Em vários momentos, Rav Saadia Gaon identifica o Re'em com o termo árabe Rima, que se refere ao oryx. O oryx é um antílope muito bonito, de postura magnificente, chifres pretos, que pode medir até um pé de comprimento. E também seria capaz de se encaixar na descrição do Midrash de que o Re'en não seria forte como um boi. E, de modo muito interessante, se pensou antigamente que o oryx era um animal de um único chifre. Aristóteles, quando faz uma listagem do oryx, ele o faz junto com o rinoceronte e espécies que possuiriam um chifre só. Aristóteles, História dos Animais,
livro 2, parte 1. A grande maioria dos animais com chifres tem cascos, como o boi e o bode, e tem cascos firmes também, com par de unhas, como alguns jamais vistos. Mas poucos animais são conhecidos como com um único chifre ou com um único casco. Esse é o caso do jumento indiano, que tem um, e o óryx, que também é um animal de um chifre só, mas com o casco fendido. Foi sugerido que isto foi dito por causa do fato de que o chifre comprido e longo do óryx tem perfeita simetria. E uma pessoa vendo o óryx de lado e de longe, com certeza pensaria que ele teria um chifre só. Por outro lado, um óryx pode ter nascido com um chifre só, ou ter perdido um dos chifres numa briga. Resumindo, apesar da tradução da Septuaginta e o aparecimento do reen bíblico não como um unicórnio ou rinoceronte, o reen seria identificado como algum tipo de óryx, de rim, por outros como um auroque, rimu. E mais recentemente, foi sugerido que o nome às vezes se refere a um desses animais e às vezes ao outro. O reen monstruoso. O Midrash faz uma descrição do reen como uma criatura de tamanho extraordinário, Midrash Shocher Tov 102 e também Yalkut Shimoni, capítulo 2. Quando Davi estava pastoreando ovelhas, ele saiu e encontrou um reen dormindo no deserto. Pensando que era uma montanha, ele subiu sobre ele para olhar de lá as ovelhas. O reen então se balançou e acordou. Davi então estava cavalgando sobre ele e alcançou até os céus. O que o Elohim fez? Chamou um leão. Quando o reen viu o leão, ficou com medo e se abaixou por causa disso. Por causa disso, Davi desceu dele para o chão. Essa história soa impossível. Como é que poderia um animal ser tão grande que fosse confundido com uma montanha? Se fosse assim tão grande, por que teria medo de um leão? Uma outra narrativa do reen provê o tamanho preciso dele quando jovem, mesmo que em termos muito improváveis. Talmud, Tratado de Bava Basra, 73b. Rabba Bar Hana disse: eu mesmo vi um reen jovem que tinha um dia de vida, e ele era do tamanho do Monte Tavor. E quão grande é o Monte Tavor? 40 parasangs. O comprimento do pescoço era 3 parasangs. E o seu lugar de repouso, só para sua cabeça, já era 1 parasang e meio. E o excremento que ele jogava dava para tampar o Rio Jordão. 1 parasang é uma medida de 8.000 cúbitos, que é cerca de 2 milhas. Este reen jovem tinha 40 parasangas de comprimento, o que seria um comprimento de 8 milhas. O que é muito maior do que o Monte Tavor, diga-se de passagem. E este era o reen de um dia de vida. Então você imagina a mãe do reen que pariu esse reen, que teria que ter um útero do tamanho de centenas de milhas para poder ter parido esse bicho. Existem alguns comentaristas que pareceram interpretar essas narrativas como se elas estivessem falando de algo factível e real, talvez com algum exagero. Mas muitos outros concluíram que essas narrativas devem ser entendidas como óbvias alegorias, jamais literalmente. O Gaon de Vilna explicou que esta última narrativa é uma parábola,
para falar a respeito de um jovem estudioso de Torá que foi metaforicamente descrito como possuindo os chifres de um rehén, no sentido de que ele luta as batalhas intelectuais do estudo da Torá. Ele foi comparado ao Monte Tavor porque no Midrash, em outro lugar, foi descrito, né, de alguém estar ali arrogantemente aguardando um lugar para que a Torá lhe fosse dada. Então, essa pessoa se faria como se fosse maior que o Monte Sinai. O tamanho de 40 parasangs corresponde aos 40 anos da vida de uma pessoa para que ela obtenha os 30 anos para sua força, aludindo à capacidade imaginativa do aluno de fazer toda a trajetória até conseguir chegar na maturidade. Sua cabeça nas nuvens, de 3 parasang, acima do solo, faz uma alusão à declaração de que o pescoço do Rehem jovem tinha 3 parasang de comprimento, o lugar de repouso da sua cabeça de 1 parasang e meio alude à distância, né, do acampamento do deserto de Moshe até o centro, onde uma pessoa imagina que o status de importância dela esteja ou repouse. Mas ele nunca recebe a honra que ele imagina merecer. E, portanto, ele reage a isso tentando destruir a reputação de outros. Isso é representado por ele obstruir o caminho do Jordão com seu excremento. Mas isso mesmo no Talmud é entendido como sendo uma alegoria? Essa passagem é citada num tratado diferente, onde ela é usada como um contexto técnico que parece, no argumento, bastante literal. O Talmud, ao discutir sobre se a inundação se estendeu até Israel ou não, propôs um questionamento de como Rehem teria sobrevivido à inundação se ele não era capaz de se refugiar lá. Talmud, Tratado Zevachim, 113b. Bem, de acordo com aquele que diz que a inundação não desceu para a terra de Israel, então o Rehem sobreviveu ali. Mas de acordo com aquele que diz que a inundação desceu ali, onde é que o Rehem foi buscar refúgio e sobreviveu? Rabbi Yanai disse, eles trouxeram os filhotes para a arca. Mas certamente Rabba bar bar Hana disse, eu mesmo vi um Rehem jovem de um dia e ele era do tamanho do Monte Tavor. Quão grande é o Monte Tavor? 40 parasang. O comprimento do pescoço era de 3 parasang e o local de repouso para a cabeça de 1 parasang e meio. E o excremento bloqueava o Jordão. O Rabino Yohanan disse, eles colocaram a cabeça dele na arca. Mas o mestre já falou que o local de repouso da cabeça era de 1 parasang e meio. Em vez disso, eles colocaram a ponta do nariz dele na arca. Mas a arca estava se mexendo. Reish Lakish então disse, eles amarraram os seus chifres à arca. Isso soa como se o Talmud tivesse entendido o Rabba bar Hana em sua história como se fosse literal. Entretanto, mesmo aqui, Rabino Yosef Chaim, 1832-1909, conhecido como Ben Ish Chai, explicou que não. A intenção aqui não é uma descrição literal de nada da realidade. Em seu comentário ele diz, a mim parece que todos esses questionamentos que foram propostos nesta passagem mencionada sobre o Rabba bar Hana e sua história são meramente para afiar o intelecto, pilpula ba'alma, baseados naquilo que está escrito, que a Torá seja engrandecida e se torne gloriosa. Mas não que eles apresentam dificuldades genuínas, porque é sabido que as citadas declarações de Rabba bar Hana não são de sentido literal. Ele não viu essas coisas. Em vez disso, os Geonim de abençoada memória explicaram que ele viram essas coisas em visões, sonhos e faziam alusões a questões esotéricas, ensinamentos éticos. E alguns explicam que eles arranjavam e estabeleciam as palavras de modo de alegoria como enigmas de coisas profundas e não de coisas que aconteceram realmente. Sendo assim, então, qual a dificuldade levantada por tais coisas? Em vez disso, é que a Torá seja engrandecida
Ou seja, isso aumenta a nossa capacidade de discutir a questão para inovarmos, para criarmos explicações novas, para afiar os estudantes. Com relação a isto e coisas similares, um homem será questionado no dia do julgamento. Você se envolveu com um debate intelectual de sabedoria? Em outras palavras, os sábios do Talmud tomavam uma alegoria e brincavam com ela como se ela fosse literal. Mas eles não tinham nenhuma intenção de dizer que o Re'en teria os tamanhos monstruosos descritos. O Tahash. Apesar do Re'en não ser então unicórnio, há um outro unicórnio fascinante e em potencial mencionado na Torá. Este é o Tahash, cuja pele foi usada como cobertura para o tabernáculo. Texto de Shemot 25:5. E as peles de carneiros tingidas de vermelho e peles de Tahash e madeira de acácia. O Tahash também aparece posteriormente como um material usado para cobrir os utensílios do tabernáculo quando eles eram transportados de um lugar para outro. Nós também encontramos outro contexto nas Escrituras nos quais o Tahash é mencionado, quando então é descrito como algo do que sapatos eram feitos. Yehezkel 16:10. Também a vesti com o vestido bordado, dei a você Tahash para calçar, pus um linho fino sobre sua cabeça e a cobri com seda. As opiniões diferem muito sobre a identidade do Tahash. Em parte, isto é devido a poucos momentos e poucas dicas que a Torá nos proporciona para entender isso. Veremos que entre os candidatos estão inclusos animais terrestres e marinhos, ambos documentados e lendários. E que a opinião de alguns sábios é que isso nem era um animal. O Talmud Yerushalmi cita 3 opiniões. Talmud Yerushalmi, Tratado de Shabat, capítulo 2, 3º parágrafo. Rabino Eleazar pergunta: qual é a regra sobre fazer a tenda do couro de um animal não kasher? Pois certamente está escrito, pele de Tahash. Então se assume que isso é de um animal não kasher, o que indica, portanto, que é permitido. Esta era uma disputa entre o Rabino Yehudá, Rabino Nehemia e os rabinos. Rabino Yehudá disse: a cobertura do tabernáculo era feita de tainin. Isso se refere ao nome da cor. Rabino Nehemia disse: era galactinin. E os rabinos disseram: era um tipo de animal kasher que vivia no deserto. Essas 3 visões são em si mesmas enigmáticas. E autoridades posteriores também discordam sobre o que isso quer dizer. Vamos começar com a visão do Rabino Yehudá, de que a cobertura do tabernáculo era feita de tainin, e que isso era o nome de uma cor chamada Tahash. De acordo com a obra Korban HaEdah, isto implica que a cobertura era feita de pele de cabra normal, mas que era colorida com uma tinta que chamava tainin. E isto encontra apoio num livro do século XII chamado Sefer HaAruch, que conta sobre o nome da tinta ser, em latim, jacinta, de uma flor de nome parecido. A Septuaginta também apresenta esta visão, traduzindo pele de Tahash como dermata hiacinta, tinta de hiacinta. De acordo com a obra Pnei Moshe, por outro lado, tainin é o nome de um animal não kasher cuja pele era usada e que parecia um Tahash na aparência. Infelizmente, ele não diz o que era o Tahash. E então, encontramos a visão do Rabino Nehemia, que o couro do Tahash era galactinin,
De acordo com a obra Korban Aeda, isto novamente era o nome de uma tinta, mas de acordo com a obra Pnei Moshe, isso de novo era o nome de um animal não kasher, cuja pele era usado e que parecia o tahash. Desta vez, entretanto, nós temos sugestões posteriores ao que esse animal não kasher seria. O Rabino Binyamin Musafia declarou que o galactinon era um termo composto de dois, gala e sheinon. Gala se referiria a um tipo de doninha. Sheinon significaria algo estrangeiro, como na palavra xenofóbico. Assim ele explica que Gala Sheinon seria uma espécie de doninha com um pelo muito bonito que seria importada de países ao norte. Isto provavelmente se refere ao animal chamado ermina, uma doninha da Rússia que tem um pelo branco. De acordo com o dicionário talmúdico do Dr. Marcus Jastrow, Sheinon se refere a Asheinoi, o povo que vivia ao redor de Pontus Axenus ou Euxenus, que ficaria no Mar Negro, e a doninha do país de lá seria a ermina. Esta visão pode ajudar a explicar uma tradução frequentemente encontrada do Tahash, que foi fonte de um enigma para muitas pessoas. Várias bíblias inglesas tradicionais traduziram Tahash como badger, texugo. Mas a fonte desta tradução não é clara. Alguns fazem um traço de identificação ao comentário do Rashi na narrativa mencionada anteriormente do livro de Heskel sobre como os israelitas calçavam sapatos de pele de Tahash. Rashi traduziu Tahash no francês arcaico como El Chalsei Teiteisson, e Teisson seria o termo do francês arcaico para badger, texugo. Entretanto, foi recentemente apontado por pesquisadores que isto parece ter sido baseado num erro de impressão, dentre muitos, dos comentários do Rashi. Edições anteriores liam a palavra taisat, talvez relacionados com a palavra tashus, blotched, manchado, em vez de taisson. Alguns sugerem que a interpretação de Tahash como badger, como texugo, foi uma invenção de Martin Luther, na sua tradução alemã do século XVI da Bíblia, que considerou Tahash como Darfelle, pele de texugo. Luther acreditava que o termo alemão para texugo, Dachs, se isso está lido certo, é alemão, né? Teria se originado do termo Tahash. Entretanto, talvez a tradução de Tahash como texugo esteja relacionada com a expressão do Yerushalmi, Gala Sheinon. Texugos e doninhas são animais similares, que fazem parte da mesma família, a família Mustelidae. Voltando ao Talmud, então nós temos uma terceira opinião, que o Tahash era um tipo de animal kasher. O Talmud procede para descrever como o unicórnio, no Talmud Yerushalmi, Tratado de Shabbat. Os rabinos disseram, era um tipo de animal kasher que vivia no deserto. E a opinião deles está de acordo com o que foi dito pelo rabino Lazar, da casa do rabino Yossi, rabino Abau, em nome do rabino Shimon ben Lakish, em nome do rabino Meir. O santo bendito seja, criou um tipo de animal kasher, selvagem, para Moshe no deserto. E uma vez que o tabernáculo veio a funcionamento, e ele tinha acabado de constituí-lo, então ele foi oculto. O rabino Roshea disse, ele tinha um chifre só.
Mas que unicórnio misterioso era esse? O casaco de unicórnio. Uma dica dada pelo Talmud para identificarmos o Tahash agora e unicórnio era a questão de ele ter uma coloração muito variada. Talmud, Tratado de Shabbat, 28a. É traduzido em aramaico Sasgavna, porque ele brilhava ou se regozijava em muitas cores. Termo para isso, Gavanim. O Midrash conta que o Tahash possuía especificamente 6 cores. Midrash Tanhumá, Terumá 6. Rabbi Yehudá disse: era grande, um animal selvagem kasher do deserto, que tinha um chifre só na testa e a pele tinha 6 cores. E eles o tomavam para fazer tapete. O Radak explica que a noção de 6 cores é também derivada da tradução aramaica, tradução do Targum, do termo Sasgavna, que pode ser vocalizada de um modo diferente e, portanto, permite a leitura Shesh Gavnim, 6 cores. Entretanto, existem outras fontes que indicam que a coloração do Tahash não era como raios de arco-íris. O Talmud assemelha o coro do Tahash ao coro da gineta. Isto ocorre no contexto de uma discussão sobre se o Tahash era um animal kasher ou não. Talmud, Tratado de Shabbat, 28a. O Rabino Abba perguntou. Rabbi Yehudá disse que haviam 2 coberturas para o Mishkan. Uma era de pele de carneiro tingida de vermelho, outra de pele de Tahash. O Rabino Nehemia disse que havia uma cobertura e que era similar à geneta. Mas seguramente a geneta é uma criatura não kasher, o que indicaria que o Tahash era um animal não kasher. Isto é o que quer dizer. Era semelhante ao geneta, que tem muitas cores, mas era diferente do geneta, porque o geneta não é kasher e este era kasher. Esta geneta é uma espécie de animal carnívoro parecido com um gato, cujo pelo é composto de 2 cores básicas apenas. Parece que o pelo da geneta é também o do Tahash, descrito como muitas cores, por ter mais de uma, apesar de que o padrão é basicamente 2 cores contrastando uma com a outra. Mas isso pode ajudar a identificar. O Tahash seria uma criatura conhecida, então? No Midrash Tanhumá, uma opinião declara que o Tahash era uma criação miraculosa que apareceu uma vez só e depois nunca mais. Midrash Tanhumá, Terumá 6. Rabbi Yehudá disse: era um animal selvagem, grande, kasher, do deserto. Tinha só um chifre no meio da testa, pele era de 6 cores e eles pegavam para fazer tapete. Rabino Nehemia disse: isso era um sinal criado no momento e ocultado no outro momento. Qual é a fonte da ideia de que o Tahash existiu só temporariamente? O Maharal declarou que isso derivava do fato de que um animal kasher, mas que não foi listado de uma maneira compreensível na lista de animais das Escrituras, é que teria inspirado isso. Rashi, comentando, só existiu por aquele tempo, pois, de outro modo, certamente apenas animais kasher eram permitidos para a construção de itens relacionados à espiritualidade, como isso foi escrito, para que a Torá do Hashem esteja na tua boca, o que então só poderia ser usado, que é permitido de entrar na tua boca. E sendo assim, o Tahash teria sido um animal kasher. E por que então ele não foi listado entre os animais kasher domesticados e animais selvagens? Isso deve ser porque ele só existiu por um tempo específico.
e a Torá não lista alguma coisa que só existiu temporariamente. Comentário do Maharal, Gur Aryeh, a Shemot 25:5. Entretanto, esse é um argumento difícil de entender. A Torá lista só 10 tipos de mamíferos kasher, mas existem 200 espécies conhecidas de mamíferos kasher, incluindo vários mencionados em outros lugares nas Escrituras. Todos eles são considerados subcategorias dos 10 animais listados ou nomes alternativos para eles. Esse ponto é feito por várias autoridades ao explicarem por que o re'en não é mencionado na lista de animais kasher. E, portanto, não é muito claro por que foi omitido o tahash, ou para dizer que ele só existiu temporariamente. De acordo com a visão de que o tahash era uma criação miraculosa que só existiu por um tempo, não há nenhuma possibilidade de identificá-lo então hoje em dia. Entretanto, alguns tomam a visão de uma outra maneira. O Rabino Moshe Sofer, mais popularmente conhecido como Hatam Sofer, citou que não existe nada novo debaixo do sol. Kohelet 1:9. Nada novo aparece no mundo. Aqueles que parecem ter sido novas criações, como a jumenta do Bilan, listado na Mishnah como sendo de design para aquele tempo na criação, mas que a Mishnah não faz nenhuma menção do Tahash, o Hatam Sofer concluiu por causa disso, dessas declarações, sobre o Tahash, que ele ter existido só naquele tempo, que se refere a alguma espécie individual que foi alterada com relação ao seu status de kashrut. Outros citaram que, como nós veremos depois, uma opinião no Talmud Yerushalmi identifica o Tahash como um animal chamado Keresh. As leis práticas relacionadas a este animal são discutidas no Talmud em códigos aláhicos como o do Ramban, o do Rif, e aparecem como uma criatura que teria vivido depois dos períodos bíblicos. De acordo com isso, a declaração sobre o Tahash, sendo só daquela época, é interpretada no sentido de dizer que o Tahash só era encontrado naquela parte do deserto do Sinai naquela época. Mas qual é a base, então, para dizermos que o Tahash seria um animal que poderia ser identificado? Mas qual animal seria esse, então? Unicórnios existem. O naturalista francês Baron Georges Leopold Cuvier escreveu um comentário da História Natural de Plínio, de que, na sua opinião, um unicórnio não poderia existir. Seu raciocínio era que um ruminante de casco fendido, tal qual se supunha ser o caso do unicórnio, não poderia, possivelmente, ter tido um chifre só. Isso porque o crânio de tais animais tinha uma divisão nos ossos no centro da testa e que seria impossível para um chifre crescer ali. O rinoceronte não apresenta contradição a esta declaração, aproveitando. O chifre do rinoceronte não é um osso coberto com uma capa de queratina, o chifre, como são os chifres de outros animais, mas ele é inteiro feito de queratina. Ou seja, o chifre de rinoceronte é uma unha, na verdade, se fôssemos considerar a estrutura. Mas, como existiam relatos confiáveis de uma ovelha de um chifre só desde o 5º século antes da Era Comum, quando então a cabeça de uma foi trazida para Péricles, governador de Atena. Tais relatos todos foram desconsiderados como falsos até 1906. O príncipe de Wales recebeu um presente de uma ovelha de um único chifre que teria vindo do Nepal e que teria sido exibida no London Zoological Gardens. Estes animais, entretanto, certamente não representavam uma nova espécie, nem eram exatamente uma mutação aberrante. De acordo com os residentes britânicos na época da corte nepalesa, não existe cruzamento de ovelhas de um chifre no Nepal, nem essas espécimes
tem sido trazida aqui para venda em Show de Horrores. Por um certo maltratamento comum de ovelhas de 2 chifres é que elas são modificadas, e somos informados de que o objeto da produção dessas curiosidades é para obter preços exorbitantes delas das pessoas ricas do Nepal. Rumores de práticas similares também surgiram da África. Estes rumores foram conhecidos ao Dr. William Franklin Dove of Maine University, William Franklin, da Universidade de Maine, que também encontrou falhas no raciocínio de Cuvier. Cuvier tinha considerado que os chifres cresciam do crânio, quando na verdade eles começavam em partes não ligadas do tecido e posteriormente se enraizavam. Dr. Dove, portanto, raciocinou que os unicórnios não eram exatamente uma contradição das leis da natureza e que seria possível, inclusive, transplantar o tecido em outro lugar. Para testar isso, em 1933, o Dr. Dove tomou um bezerro de 1 dia de vida, cirurgicamente removeu os seus tocos de chifres, os chifres que estavam para nascer, e os colocou juntos, reimplantando-os no centro da testa. E, conforme aquele bezerro cresceu, os chifres foram fundidos e produziram um único chifre que tinha cerca de 1 metro de comprimento. Diferente de gados normais, este chifre era reto e desviava-se no topo um pouquinho para cima. Em 1980, o mesmo procedimento foi usado com relação a bodes brancos em Lancelot, produzindo o chamado Living Unicorn, o unicórnio vivo, que se tornou uma grande atração do Wrigley Brothers and Barnum Bailey Circus. Um unicórnio, pelo menos no entendimento convencional da criatura, então ele é biologicamente viável. Mas não obstante, ele não é zoologicamente provável. E parece mais provável que os unicórnios artificiais criados a partir de transplante dos chifres ainda em desenvolvimento deram credibilidade ao mito em vez de apoiar a existência natural do unicórnio. Apesar de tais experimentos mostrarem que unicórnios seriam biologicamente possíveis, eles ainda são inconsistentes com os padrões que nós vemos na natureza. Centenas de espécies conhecidas de antílope de todas as famílias possuem um número maior de chifres e não apenas um. É difícil, portanto, considerar, devido à falta de evidência concreta, se a lenda do unicórnio foi presumida numa eventual criatura real. O ser humano explorou as regiões mais remotas da África, da Ásia, coletou ósseos, fósseis de dezenas de milhares de mamíferos e, mesmo assim, evidência para uma criatura tão impressionante é ausente. Muito bem, meus amigos, nós chegamos à página 67 do nosso fantástico livro. Eu espero que vocês estejam curtindo os Sacred Monsters. Nós temos ainda mais alguns animais para falar aqui nesse nosso primeiro capítulo, mas nós daremos a nossa tradicional pausa depois de 1 horinha de aula para concluirmos o primeiro capítulo e seguirmos para o segundo. Eu agradeço a você, se você nos acompanhou até esse momento no vídeo. Isso é de grande valia para o canal como um todo, além do nosso estudo em particular. Tzedikut Mitzvah. Caso você não tenha, desde o começo do vídeo, deixado o seu like, faça isso agora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar também os outros estudos que são produzidos por aqui. Eu te agradeço pela atenção, agradeço a cada um dos Havrutot pelo apoio e nos vemos, então, numa próxima aula por aqui no Beit Midrash Hofshi. Beseder? Toda Rabba Lachem, Tzedikut Mitzvah e até a próxima.
Leitraud.